galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, o professor Ricardo aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as produções de energia, a produção de energia, as fontes de energia no mundo. Vamos dar um passeio aí sobre o que nós conhecemos sobre as fontes de energia, as produções de energia. Tudo bem? Então, vou fazer um passeio rápido aqui. Nós conhecemos as diversas fontes de energia, as fontes renováveis, fontes não renováveis, né? Nós temos desse lado aqui, nesse ponto aqui, as energias não renováveis, né? Petróleo, gás natural, carvão, né? Elas não se renovam na natureza com rapidez, com facilidade, né? E desse lado aqui nós temos basicamente as energias renováveis, geotérmica, energias que vêm do calor interno do planeta. Nós temos a energia hídrica, né, da energia hidroelétrica, quando se tem a represa, né, a movimentação das turbinas pela água dos rios. Nós temos aqui a energia eólica, nós temos a energia das marés, das ondas, né, do subir e descer das marés e do movimento das ondas também gera energia solar, energia. Então, que beleza! Nós temos aí uma infinidade de tipos de energia. Óbvio que em momentos diferentes elas vão ter importâncias diferentes, tá certo? Nas energias, principalmente não renováveis, que é o que tem a maior fonte, né, a maior matriz energética até hoje, nós temos aí elas sendo utilizadas desde a primeira revolução industrial, principalmente com o carvão mineral, né? Então, vamos à frente, vamos dar um passeio aí sobre cada uma delas. Aí você tem um mundo, né? Um mundo que na verdade vai se transformar cada vez mais por conta da utilização desses diversos recursos naturais. E é importante que a gente tenha na cabeça que a utilização cada vez maior, ampla desses recursos, ela vai se intensificar no processo de revolução industrial lá na década no século XVIII, né? Principalmente na Inglaterra, onde teremos a utilização principalmente do nosso amigo o carvão natural, o carvão mineral. Então, esse carvão mineral ele vai ser encontrado principalmente em áreas de formação geológica de bacias sedimentares, como o petróleo, o gás natural, né? Porque ele é um combustível fóssil. Ele tem a sua formação de fósseis há milhões de anos atrás. Tanto o carvão mineral quanto o petróleo e o gás natural têm basicamente a mesma origem, diferenciando aí, é claro, as suas formações geológicas, o seu tempo geológico de formação, tá certo? Então, o primeiro a ser utilizado como fonte de energia para produzir energia é o carvão mineral na Revolução Industrial em 1750, por ali, né, meados do século XVIII, principalmente na Inglaterra. Um dos motivos, inclusive, da gente pensar o seguinte: por que a Revolução Industrial ela não ocorre em Londres, né, a capital, né, Inglaterra, né, o grande centro, e vai acontecer primeiramente em Manchester, porque Manchester é onde nós temos concentrado grande parte das jazidas de carvão mineral, o que facilita o processo de deslocamento, né, estar próximo, um fator locacional daquele momento, estar próximo dessas fontes de energia é fundamental para o processo de desenvolvimento da indústria, da máquina, né, do motor a vapor, que era alimentado pelo carvão mineral. Isso é muito importante. O Brasil ele também vai utilizar carvão mineral durante muito tempo. É óbvio que o carvão mineral ele vai ser substituído na segunda revolução industrial, principalmente já no século XIX, pelo petróleo, mas ele é utilizado até hoje, principalmente nas siderurgias, na indústria de base, e em algumas termoelétricas também, tá? Com certeza. E o Brasil
ele utiliza o carvão mineral em alguma escala. Tá? Se eu não estou enganado, ele vai de 10% a 20%, aí, diferenciando na época, no período em que ele está sendo utilizado. Tá certo? Então, o outro grande combustível fóssil, uma energia não renovável, é o petróleo, que muda completamente a cara da produção mundial e que até hoje se coloca como fonte de energia principal do mundo. Né? A matriz energética do mundo hoje ainda é baseada no petróleo. E o petróleo, na verdade, vai regular a economia mundial. O petróleo vai ser importantíssimo. O petróleo ele vai ser descoberto ali no século XIX, primeiramente, né? Ele vai ser descoberto no século XIX, vai ter grande importância na economia mundial e é ele que vai impulsionar o processo de segunda revolução industrial, que diferente da primeira revolução industrial, nós vamos ter um motor a combustão. Na primeira revolução industrial a gente tem um motor a vapor e na segunda revolução industrial nós temos aí um motor a combustão. Então o petróleo ele é fundamental nesse processo, porque é ele que vai dar força para que esse motor a combustão aconteça. Mais tarde vão se encontrar, obviamente, vão se ter em larga escala a produção também de energia elétrica. Mas essa energia elétrica, em grande medida, vai ser produzida por essas fontes de energia. Na termoelétrica vai ter a combustão, mais à frente, nas outras fontes de energia, nós vamos perceber como é que se produz essa energia elétrica. Mas o que você precisa ficar atento é que tanto o carvão mineral quanto o petróleo são combustíveis fósseis encontrados geralmente em bacias sedimentares. No Brasil hoje nós temos uma das principais áreas de produção na bacia de Campos, na região norte do Rio de Janeiro, Campos Macaé, mas você também tem no Nordeste, no litoral da Bahia. E nós temos uma grande área de jazido de carvão mineral na região sul do Brasil. Todas essas áreas são áreas basicamente de bacias sedimentares, estruturas geológicas de 2 milhões de anos, 2 bilhões de anos atrás, que foram se formando ao longo desse período, com a deposição de fauna, flora, sedimentos, e aí essa compressão faz com que haja uma transformação do material de rocha, material químico, né, natural e fóssil, em carvão mineral e petróleo e, consequentemente, em gás natural também. Então, esses dois são fundamentais. O petróleo é importante que a gente tenha ciência que ele é tão importante, que na década de 70, já no século XX, existe uma grande crise do petróleo, porque Israel, obviamente, depois da Guerra dos 6 Dias ali com a Arábia, não devolve parte desse território conquistado na guerra, e aí cria-se um embate econômico, político, óbvio, e aí os países do Oriente Médio, produtores de petróleo, que são em grande parte os países maiores produtores de petróleo do mundo, que fazem inclusive uma organização de países exportadores, a OPEP, que não só tem países do Oriente Médio, como também a Venezuela faz parte desse processo. Mas veja, é nesse momento que você tem a grande crise do petróleo, porque grande parte na década de 70, você já tem grande parte da matriz energética posta pelo petróleo. E aí é que eles começam a aumentar o preço do petróleo para ir contra e reivindicar os seus territórios por parte de Israel e por parte dos outros países que acabaram não se metendo, né? Estados Unidos, a Europa, ali, França, Inglaterra, né? Não se metem, não, tá tudo bem, tá tudo certo, deixa lá, porque como Israel era parceiro comercial deles, era vantajoso ter o controle desse território. Então, a crise do petróleo foi fundamental ali na metade do século XX. Tá? Outra fonte de energia importante é a hidroeletricidade. Essa usina é a usina de Itaipu, ali na região do Planalto Meridional brasileiro,
pega a bacia do Uruguai, a bacia do Rio Paraná, que vai se juntar com o Rio Uruguai e tudo mais, é uma usina binacional, né? Então, veja, ela por muito tempo foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Depois veio na China a usina de Três Gargantas e mais tarde está sendo construída no Brasil uma outra usina hidrelétrica que pode assumir a terceira posição de maior usina do mundo. A produção de energia elétrica a partir da água, né, da barreira de água, a água passa. Você tem aqui, na verdade, essa área é a área do reservatório, tá? Onde essa água fica represada e passa pelas turbinas. Ela passando pelas turbinas, ela movimenta essas turbinas e essas turbinas movimentam um gerador e produz energia elétrica. Então veja, aqui é só um vertedouro para que a água não transborde. Há um controle. Então, em alguns momentos, nós podemos achar fotos que aqui tenha muita água ou aqui tenha com portas fechadas e esteja saindo água parcialmente, mas depende do volume do reservatório. Aqui estão as turbinas, nesse pedaço, e aqui realmente é que se produz a energia elétrica. Tá? É importante a gente ficar ciente disso e aí ficar ligado nesse processo da produção de energia hidrelétrica. Essa usina aqui que eu estou mostrando para vocês agora é a usina de Belo Monte. Isso é, na verdade, conceitual, que a gente acha aí na internet, é domínio público. Né? A usina de Belo Monte está sendo construída na região do Pará, lá no norte do país, no rio Xingu, um rio fundamental para aquela região por conta do volume de água, por conta da pesca, por conta de toda a irrigação e de toda a água que ela leva para toda a região do Pará, no entorno ali, principalmente uma cidadezinha chamada Altamira, que vive praticamente do rio e que sofreu o impacto anterior ao próprio impacto ambiental da usina de Belo Monte, sofreu absurdamente com a construção de Belo Monte. Né? E aí eu coloco para vocês aí alguns dados importantes sobre Belo Monte. Havia uma expectativa de se ter uma produção inicial de 11.243 megawatts de energia e a energia esperada hoje é de apenas 4.000. Olha como é que é a diferença absurda, né? Nessa região do Pará, você tem aqui Altamira, você tem a barragem principal, aqui você tem canais artificiais, usina de Belo Monte, aqui na verdade é a produção. Só que essa região toda sofre com um impacto, primeiro ambiental, porque o passivo ambiental de uma usina hidrelétrica é gigantesco, mas também da influência do projeto arquitetônico, da obra em si, da construção. Isso não vai ser construído sem ninguém, precisa de mão de obra, essa coisa toda. Então aqui eles fizeram um levantamento mais ou menos do antes e o depois. Antes, água tratada de esgoto, zero. Depois, zero também. E é importante dizer o seguinte, a construção de Belo Monte, ou a construção de qualquer hidrelétrica ou qualquer usina, ela passa por uma contrapartida social, ambiental. Há uma necessidade disso para que se aprove o projeto. E aqui não aconteceu. A população de Altamira aumenta, né, ela praticamente dobra, né, vai de 98 mil para 170 mil. O número de assassinatos por ano vão de 48 e dobram, vão para 86. Isso, na verdade, você vai começar a perceber que muita gente chegando para trabalhar, muita gente chegando para ficar em Altamira por conta da obra, né, e das áreas, das regiões do entorno, por conta da obra de Belo Monte. E aí, só que não tem nenhuma infraestrutura para absorver toda essa população e mão de obra. Então, você tem aumento de população, depois você tem aumento dos assassinatos,
Você tem o aumento da reprovação escolar, da evasão escolar, por conta da grande possibilidade de trabalho ou de negócio, ou de fazer um bico, isso. Então você tem uma série de coisas que podem acontecer por conta desse crescimento exagerado, sem planejamento populacional, né, dentro da região de Altamira. Os aluguéis sobem, porque aí todo mundo aproveita, tem muita gente, vamos cobrar mais, porque eles vão ter que ficar para trabalhar. Os acidentes de trânsito sobem. Então, veja, toda a contrapartida que se teria feito com a construção da usina de Belo Monte acabou não acontecendo. Isso é uma obra que está prevista a um valor de 19 bilhões de reais, né? E está acontecendo, vamos produzir, né? Vai se produzir e essa usina vai ser a terceira maior usina do mundo, é o que dizem, né? Então, produção de energia hidrelétrica, o Brasil ele é sensacional, porque nós temos aí uma rede hidrográfica gigantesca, nós temos aí 12 bacias hidrográficas, 6 principais, 6 secundárias. Então a gente tem uma gama, uma possibilidade gigante de produção de energia hidrelétrica. Tá? Nós temos aí duas outras fontes de energia, energias relativamente limpas, né? Energias limpas no trato da questão da poluição, essa coisa toda. Você tem energia solar aqui, né? Energia solar, olha que beleza, olha, rapaz do céu, ó, coordenação motora nenhuma, então energia solar, tá? A energia solar, ela é boa, mas ela tem um custo altíssimo e você não pode colocar uma usina de energia solar em qualquer lugar. Inclusive teve uma questão da UERJ falando sobre isso, questão de 2016, se não me engano, 2017, falando sobre isso, aonde seria bom para colocar uma usina de energia solar no Chile, e aí se pensava, obviamente, em áreas com muita chuva, áreas com pouca chuva, áreas mais próximas do Equador, e é óbvio, para ter sol, para ter uma usina de energia solar, obviamente você precisa ter muito sol, a chuva iria atrapalhar de certa forma, porque o corpo, a densidade, o corpo de água pode atrapalhar o processo de irradiação. Então é importante que você tenha áreas mais secas, muito quentes, e o custo de implementação e manutenção de uma usina heliométrica, uma usina de energia eólica, de energia solar, perdão, é altíssimo, altíssimo. O custo disso é gigantesco. Então, apesar de ser muito bom por conta da não produção de gases poluentes, essa coisa toda, ela infelizmente ainda é um custo muito grande. A energia eólica, nós conhecemos, essa foto inclusive é uma foto de uma usina eólica no Ceará, região onde nós temos grande potencial de produção de energia eólica. Energia eólica também precisa de uma área de concentração de ventos, por isso que o Nordeste do Brasil é uma área boa por conta da área justamente de ser convergência de ventos. Na circulação atmosférica você tem a circulação de convergência para a região do Equador, então como está muito próximo do Equador e é uma área litorânea, também atinge as questões das massas de ar, como nós vimos, então também é uma região muito boa, mas o custo também é alto, então é complicado. Tá? Energia nuclear, que tem um custo alto, produz muita energia. Hoje o país que mais utiliza energia nuclear é a França. O Japão também utiliza muita energia nuclear. O Brasil nós temos aí a usina de Angra, né? Angra 1, 2 e Angra 3 estava em obra ainda, e que não produz muita coisa. No Brasil não se produz muita coisa, não se dá ênfase à produção de energia nuclear. Mas é uma produção relativamente estável. A única questão é o passivo ambiental,
que é extremamente contaminante e que não se desfaz na natureza. Ele fica, né, o urânio enriquecido que vai ser descartado, ele é altamente radioativo e fica na natureza. Então isso é muito complicado, é difícil de se utilizar, de se controlar, é caro, mas há uma produção muito grande de energia, é boa. Né? Nós temos também a biomassa. Né? A biomassa é toda a energia que vai ser produzida a partir de matéria orgânica, madeira, restos de produtos agrícolas, né? Cana, soja, tudo isso que pode ser queimado e pode ser inclusive queimado nas termoelétricas para a produção. Então, a utilização de matéria orgânica para a queima e a formação e a produção de energia. Tem um filme Mad Max, não o novo, o antigo, que eu sou velho, cabelo branco, barba branca, eu sou velho. O filme Mad Max A Cúpula do Trovão. A cidade onde o Mad Max vai, toda a energia é produzida a partir de esterco de porco. Isso, os caras estão pensando isso na década de 80, imagina. Isso já é antigo, não é uma produção nova. Só que isso também requer muita matéria, né? Muita matéria orgânica, né? Então isso também vai acontecendo ao longo do tempo, tá certo? A questão da água no mundo, nós temos a água no planeta. É importante dizer, a água do planeta ela é a mesma água desde a época da formação do planeta. Tá? Por favor, não pense que a água evapora e vai embora. É a mesma água. Quando a gente fala que a água está acabando, a água não está acabando. O que está sendo comprometido é a potabilidade dessa água para o consumo e utilização dessa água. Por quê? Porque a gente tem a péssima mania de poluir o mundo, né? A gente utiliza demais recursos naturais, agrotóxicos, fertilizantes, vamos jogando, vamos tacando tudo dentro da água. A poluição dos corpos hídricos é absurda. Então isso aí vai prejudicando a potabilidade da água. Né? De água nós temos água salgada no planeta, 97% da água do planeta é salgada. 2% da água do planeta está congelada nas calotas polares, né, principalmente, e apenas 1% é água doce e acessível. E esse 1% é o que a gente utiliza. Né? E desse 1%, olha só que doideira, desse 1%, 70% é utilizado pelas atividades agrícolas. Tá? 27, 26% é utilizado pela indústria e apenas 4% é utilizado para consumo residencial. Né? Então você vê, o importante aqui, na verdade, é saber como utilizar este recurso precioso que é a água. Né? Então, até porque, quanto mais nós poluirmos essa água, menos nós vamos ter para poder utilizar. Ah, Ricardo, mas a gente não pode dessalinizar a água do mar e tal? Pode. Existem técnicas, mas é um processo caríssimo. E aí, nesse mundo capitalista que a gente vive, imagina, quem é que ia ter condições de pagar por essa água dessalinizada e tudo mais? Claro que não seríamos nós, meros mortais, certo? E aí tem duas saídas interessantes, duas coisas importantes para a gente ver, analisar. Um é o que a gente chama de água virtual, que é a água que a gente não vê, que é a água que se gasta na produção e que a gente não vê e que ela circula pelo mundo inteiro. Na tua postura, inclusive, está falando alguns trechos sobre isso. Então, assim, você vê, 1 quilo de carne de boi, carne bovina, para você produzir 1 quilo de carne bovina, se utilizam 20.700 litros d'água. Olha que doido! 20 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. 1 quilo de queijo, né? Estamos aí, né? Uma folha de papel, 10 litros. 1 quilo de açúcar, 1.500 litros de água. Olha que louco isso. Então, na verdade, essa água virtual é a água que nós não vemos, que é utilizada dentro da produção e que circula o mundo. Tá? Até que ponto nós somos coniventes ou não com esse processo?
Até que ponto nós vamos continuar alimentando esse processo ou não? É importante que se veja isso, tá? E a outra coisa é a captação e o reuso da água. Isso é importantíssimo, principalmente hoje nas grandes cidades. Por conta de poluição, chuvas ácidas, né? Todo esse processo ele é fundamental. Inclusive a legislação ela faz com que os prédios novos, os condomínios novos que são utilizados, eles eles devem ter estações de tratamento de esgoto, para que essa água, quando volte para o esgoto, né, das cidades, que vai cair nos rios e nos mares, ela já volte tratada. Toda instituição ela precisa, toda instituição industrial ou de condomínio, ela precisa ter uma estação de tratamento de esgoto com licenças de operações, essas coisas todas. Por quê? Porque essa água vai cair novamente nos corpos hídricos e essa água vai acabar participando do ciclo hidrológico e vai voltar para nós de alguma forma. Volta contaminada, volta poluída. Nós não temos essa utilização mais adequada por conta de todos os problemas que nós vivemos hoje em relação ao nosso descarte de lixo, principalmente. Então, o reuso da água ele é fundamental. E se você entrar na internet, você vai ver vários e vários projetos de reutilização e de melhora da água, de captação de água de chuva, reutilização da água, né? A água que você toma banho, ela pode ser reutilizada para irrigar o quintal, para uso no vaso sanitário, para lavar o carro. Olha quanto de água a gente vai economizando nesse processo, tá certo? Então, é isso, gente. Eu acredito que um pouco longo, vários assuntos. Se deixar, a gente vai aqui 1 hora direto falando com vocês, mas eu acho que eu posso ter ajudado vocês um pouquinho mais, tá bom? Um grande beijo no coração e tamo junto aí, viu? Um grande beijo no coração, uma boa semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau.